Vamos retomar, Apocalipse capítulo 19. Vamos ler novamente o versículo 1 ao 8. Lembra que nós estamos nos cânticos de aleluia, né? É uma convocação que foi feita para adoração a Deus devido aos seus juízos, né? Inclusive o juízo especificamente sobre a grande cidade da Babilônia ali, tá bom? Mas vamos ler novamente ali do 1 ao 8. Vamos lá. Apocalipse 19, versículo 1. Depois destas coisas ouvi no céu que parecia ser a voz forte de uma grande multidão dizendo: Aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez: Aleluia, e a sua fumaça sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Aí versículo 6. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Tá bom? Vamos lá no versículo 5, que a gente parou ali dos comentários. E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então uma voz do trono aqui, obviamente uma voz do ambiente mais importante do trono de Deus, indicando uma autorização divina ou uma convocação objetiva para que Deus seja louvado devido ao juízo que ele executou sobre a Babilônia, né? Então há uma grande convocação, quem ele convoca aqui? Louvem o nosso Deus, todos vocês. Aí ele identifica os todos, né? Ele vai identificar quem são esses todos: os servos de Deus, aqueles que temem a Deus, e o pequeno e grande. Quer dizer, não tem aqui distinção de classe social, todos são convocados para o mesmo tipo de prestação de honra, reverência, glória, adoração a Deus. Tá? E agora, no meio de vocês, meus servos, independente da posição que vocês ocupam aí na terra, grandes e pequenos, chegou a hora de vocês adorar quem realmente pertence à adoração. Então não há mais distinção, né? E é interessante que eles são identificados aqui como aqueles que o temem, né? O temor a Deus, ele é enfatizado aqui, lembrando que o temor significa reverência, mas aqui talvez a gente fala reverência para a gente tentar explicar o temor de Deus, né? Mas ele é um temor sadio de Deus, né? Que é o juiz de todas as coisas e que retribui as obras, né, de cada um. Deus retribui a todos conforme as suas obras. O temor de Deus, gente, é essa consciência de que Deus é justo e que Ele julga. O temor de Deus, ele é motivado por essa certeza do caráter justo de Deus. Quer dizer, Deus não vai deixar passar a injustiça. Deus não vai deixar de julgar o pecado. Então, o temor de Deus, ele é produzido, e você vai ver isso no Antigo Testamento, muitas vezes, pelas manifestações poderosas que traziam o temor de Deus, a santidade, a alguns momentos de julgamento, né, que Deus acabava interferindo ali, julgando, né, momentaneamente ali, e até vidas sendo ceifadas por causa de pecados e tudo. Aquele julgamento promovia temor. Por exemplo, até no Novo Testamento, Ananias e Safira.
né? A intervenção de Deus ali, porque eles mentiram para o Espírito Santo, né, na pessoa de Pedro ali, e Deus vai lá e executa Ananias e Safira ali. Você vê que aquilo produz na igreja o quê? Temor. Temor em que sentido? Deus, ele não pode passar mão no pecado. Deus não pode passar pano quente. Nós temos que lembrar que nós cristãos também temos que ter o temor de Deus, mas nós temos a certeza que a ira de Deus não vem sobre nós por causa de Cristo. E isso também deve produzir reverência na gente. Temor também no sentido de um profundo respeito à santidade dele, porque ele não poupou o próprio filho. Né? Essa é uma fala, né, muito comum, né? A salvação é graça, mas ela não foi de graça. O preço da dádiva, do presente, foi caríssimo. Foi preço de sangue e sangue do Filho de Deus. Então a salvação, ela é de graça porque ela não é conquistada por obras humanas e merecimento humano. E isso Deus provou que o homem não conseguiria fazer isso. Nem o povo judeu, com todos os mandamentos de Deus, com o tabernáculo, com Moisés, com os profetas, não conseguiram conquistar a justiça diante de Deus. Jesus precisou vir para fazer isso. Só que a conquista de nos doar uma vida eterna e gratuitamente pela fé é muito caro. Foi a vida do Filho de Deus. Foi o sangue, o preço foi altíssimo, né? Então, essas são as tensões que a gente fala que tem na Bíblia, né? Os paradoxos. Parece uma coisa, né? E as coisas parecem que, né, aparentes contradições que a gente vai vendo. E na cabeça do povo hebreu, essas coisas eram comuns. Nós que temos dificuldade, ocidentais, em falar na eleição, né, e na vontade humana, falar nas obras e na graça. Isso é nós ocidentais que temos problema com essas dicotomias. O povo judeu, ele não tinha essas dificuldades. Por isso que eles escreviam que Deus endureceu o coração de Faraó e o Faraó endureceu o coração dele. Eles não têm essas crises que nós temos, né? Quem fala bastante disso é o teólogo Luiz Saião. O Luiz Saião, para mim, é uma referência hoje, para mim, teológica, de fazer essa integração dessas contradições, porque ele conhece bastante da mentalidade hebraica. Então ele não pensa conforme a teologia que fica separando as coisas, sabe? É isso ou é isso? Né? É pela fé, mas aí eu não tenho que viver a santidade. Gente, a fé produz a santidade, o amor produz a santidade. Essas coisas da nossa cabeça são coisas que não são de uma mentalidade hebraica. Então, por isso que a gente fica confuso às vezes, porque parece, né? Peraí, é para eu amar a Deus ou temer a Deus? As duas coisas. E uma não exclui a outra. Essas são as coisas que a gente tem que entender, captar. Mas Deus é amor ou Ele é justo? Os dois. E a justiça dele é baseada no amor, e a ira dele também é ancorada. Mas como? A gente não consegue captar essa complexidade do ser de Deus. E de certa forma, isso é bom. Lembra que se a gente conseguisse colocar Deus na nossa cacholinha e entender tudo de Deus, Ele não seria Deus. Ele não pode caber na nossa explicação. Ele se aproxima e faz a intercessão. Por isso que hoje nós temos um intercessor, um mediador. Quer dizer, nós conseguimos chegar através de uma proteção, que é o próprio Cristo. Né? Exato. Exato. A diferença é que Moisés, né, não proporcionava eles terem intimidade direta. Jesus é um mediador que nos leva ao Pai. Moisés não conseguia fazer essa mediação. Era uma mediação de colocar no meio mesmo e falar pelo povo e mediar ali. Jesus, ele faz a gente chegar ao Pai e nos tornarmos como Ele, filho do Pai. E nos levar a uma intimidade que sem Ele nós seríamos fulminados também. Ele agraciou, ele facilitou, com certeza. Porque naquela época,
essas falhas que aconteciam, né, qualquer falha, inclusive ritualística ali, poderia, né, você lembra que Uzá toca na arca e ele morre. Deus vai lá e sentencia. E Davi fica, né, chateado. Davi fica, Deus, né, o que aconteceu? Isso, exatamente. Isso, é. Contra Moisés, exato. Exato. Exatamente. Lembra que Moisés, no Antigo Testamento, ele é um tipo do Cristo. Por isso que a figura de Moisés ali é importante e não podia ser questionada. Ele era o profeta que estava estabelecendo a aliança com Deus, né? E Jesus vem estabelecer essa nova aliança, né? Então é exatamente essa dinâmica. A diferença toda é Cristo. Ele agracia, Ele nos protege, Ele recebeu a ira de Deus para proporcionar perdão e salvação, né? Então Ele se coloca realmente nessa mediação entre nós e o Pai, tá? Então lembra, é uma graça, mas é uma graça que foi cara, que custou o sangue, né, de Cristo. Para a gente resumir então aqui, gente, ó, rapidinho aqui, do versículo 1 ao 5, presta atenção no meu resumo. A reação dos que estão no céu e dos santos na terra cumpre a ordem do 18:20, que era para louvar a Deus, né? Quando todos eles exultam e cantam uma série de hinos de aleluia, chamado então esses cânticos de aleluia do capítulo 19. Primeiro a multidão celestial celebra a vitória, o poder e a justiça de Deus, que julgou o império do mal e vingou o sangue dos santos em resposta às suas orações. Eles também louvam a Deus porque a punição eterna da Babilônia está de acordo com as maldades dela e seus luxos abusivos, como a gente estudou. Em seguida, os anciãos, os seres viventes, adoram a Deus e reiteram a celebração musical das multidões. Lembra que eles fazem o quê? Amém, aleluia, né? Os anciãos, os seres viventes ali. Por fim, uma voz do trono convoca a igreja, gente, convoca os santos, né, que estão na terra a se unirem em louvor a Deus. Esta é também uma mensagem para nós, pois ela incentiva a igreja a orar, na esperança de que tal justiça de Deus realmente se concretize num mundo tão injusto que nós estamos vivendo. Nós ainda estamos no meio da luta, né? Nós, a igreja de Cristo, ainda estamos no meio da luta. O final não chegou. A injustiça não passou. A morte está aí, as enfermidades estão aí, as aflições desse mundo, os sofrimentos, as injustiças, a pobreza, as desigualdades, as maldades. Você está aí, gente. Esse tempo não passou. Nós estamos no meio dele. E outra, hein? Para quem veio quarta-feira passada, vimos como o testemunho da nossa irmã norte-coreana parece que é viver Apocalipse. Vocês viram lá que o estilo de vida deles na Coreia do Norte, de perseguição, de esconder do governo, de não poder professar a sua fé, de ter que se esconder, reunir de forma subterrânea, fugitiva. Gente, é um absurdo. O presidente lá exigindo, você viu? Eu não chegava a falar isso, porque eu não chegava que era usada essa palavra, mas o tradutor pelo menos traduziu que ele solicita a adoração. Assim, ele falou essa palavra, eu não sei se foi a palavra que ela usou no coreano, né, mas ele traduziu como adoração, porque várias vezes, porque eu entendia que ele solicitava um tipo de reverência. Ela não contou, mas toda casa tem que ter uma foto dele dentro de casa, como se fosse um altar. E as pessoas têm que prestar reverência todos os dias à foto daquele carinha lá. E ela contando isso, né, que a família dela tinha que fazer isso também e tudo. Ele chegou a usar várias vezes que ele solicitava adoração, ao ponto dele ter que ser considerado divino. Quer dizer, eu sou Deus da nação, porque eu providencio tudo para vocês. Eu dou alimento, dou água, dou tudo para vocês, ó. Tudo que vocês precisam é o que os imperadores tentavam fazer antigamente. E é pior ainda hoje, porque eles estão fechados naquele mundinho deles,
Então a nossa irmã ali, coreana, né, teve que fugir da Coreia do Norte, morar ali na China um tempo, está na Coreia do Sul, e ela viu, né, ela conta para a gente, depois a gente teve mais algumas conversas com ela, perguntamos algumas coisas ainda, né, você vê que realmente aqueles irmãos nossos, eles vivem o evangelho de Apocalipse, arriscando a vida deles por Cristo todos os dias. Você lembra do pai dela, que pregou para um rapaz que era oficial do governo, né? Que se tornou marido dela. Pregou um tempo, correndo o risco dele ir lá contar para o governo. Se ele conta para o governo, o pai dela, no mínimo, no mínimo, iria para um campo de concentração. No mínimo, para não falar que ele poderia ser morto. Porque a gente sabe que também tem as execuções. Então, olha só o risco que o pai correu de perder a vida para ganhar uma pessoa para Jesus. Uma pessoa. E aí Deus fez um milagre, né? Porque o cara se converteu a Jesus e ainda se tornou marido da filha. E fugiram juntos ali. Aí ela contou depois para a gente como ela fugiu. Teve que ter pagamento de propina para oficiais norte-coreanos. Ela falou o valor. Tá? Ela explicou tudo para a gente ali. Muito interessante como que eles têm que fugir por um rio ali. Eu acho que é um mar que divide a Coreia do Norte com a China. E os oficiais, eles vigiam, e aí eles pagam os oficiais um tipo de propina, e os oficiais fingem que não vê. Tá? E como o marido era também desse mundo oficial, eles tiveram um tipo de privilégio para conseguir a fuga deles da Coreia do Norte. Mas, gente, é um negócio que a gente está vendo que vai acontecer, que Apocalipse está falando. Né? Então, nós temos que orar, lembrando que nós estamos ainda no meio do sofrimento, né? E não do triunfo. Todavia nós cremos que a vitória final está garantida e que o Deus Todo-Poderoso de fato alcançará essa vitória. Essa é a mensagem do livro de Apocalipse. Se a gente for resumir, Apocalipse é a vitória do Cristo ressurreto sobre o mal, sobre a maldade desse mundo, estabelecendo novos céus e nova terra, justiça, ressurreição. Tá? Então, é isso que nós estamos caminhando aí a cada hora que se aproxima um pouquinho mais perto do final do livro. Agora, versículos 6 a 8 novamente. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina. Olha só, na visão de João, chegou um momento que é o fim de todas as coisas. Você já percebeu que várias vezes nós já passamos pelo fim? Vocês entenderam? Porque é cíclico. Aqui ele está falando do reinado. Aqui o Senhor reina. Ele derruba a Babilônia. Aqui já derrubou a Babilônia no capítulo 18. Aqui no 19, louvem a Deus porque ele julgou a grande prostituta. E aqui chega, é como se chegasse o fim. Mas o fim não chega porque o livro não acabou. Ele retoma depois uma história antes de chegar no fim. Aí olha só no 6. Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Quer dizer, o reino dele, ele está reinando já. Mas a gente sabe que não chegou no fim, porque tem ainda o julgamento ainda de Satanás, tem o trono branco. É como se lá na frente, ele dá um zoom nesse texto, amplia e dá os detalhes desse momento aqui. Entende? Isso aí a gente está vendo que Apocalipse faz esse movimento cíclico. Tá? 7, aí ele fala: se alegre, exulte, dê glória, né? Porque chegou a hora lá, as bodas do Cordeiro chegou, e a noiva dele já está preparada. E olha que interessante, versículo 8, a ela, quer dizer, a noiva, foi permitido. Sabe que palavrinha é essa no grego, você lembra? É a mesma palavrinha grega, edot. Foi dado, foi permitido. É a mesma palavra que aqui a igreja, olha que interessante, foi permitido. Você percebe aqui, que nós vamos estudar um pouquinho isso aqui, porque isso é importante. Tem de novo, uma aparente contradição. Ela tem que ter atos de justiça, porque ela se veste de atos de justiça, que é o linho. Ao mesmo tempo, é permitido ela se vestir. Você percebe essa tensão acontecendo ao mesmo tempo. Ela tem que estar vestida, ela tem que se preparar,
Mas ao mesmo tempo ela não consegue se preparar se não foi permitido ela se preparar. De novo, uma tensão, como que diz assim, peraí, eu me santifico ou Deus me santifica? As duas coisas. Eu vou atrás da santificação, me deparo com a impossibilidade de fazer isso sozinho, e Ele me permite ser santo. Esse é o movimento da Bíblia. Esse é a graça de Deus. Mas você fala, então não preciso fazer nada? Precisa. Por isso que Paulo, você não lutou contra o pecado até o sangue. Então existe uma luta nossa, mas existe uma impossibilidade de santidade sem Deus. Aí Ele ajuda a gente. Ele permite a gente se tornar santo. Ele agracia a gente. Gente, é uma dinâmica extraordinária. Interessantíssima. E as pessoas, os pregadores, às vezes alguns pastores, têm dificuldade de conciliar essas duas coisas. E eles ficam brigando um com o outro. Brigando com o outro assim, tá vendo? A igreja que se preparou. Ela se prepare. Aí começa a falar, né? Colocar um encargo sobre a igreja, sem entender que ele precisa do Espírito Santo, que ele não vai conseguir. Aí ela dá uma ênfase só como que se, por mim mesmo, eu conseguisse me preparar e ser santo para Deus. Não vai dar certo, vai dar ruim. Aí tem outros que falam, não, você não precisa fazer nada. Deixa que Deus te santifique. Errado também. São dois polos, são dois extremos errados. O que ele está falando é, se prepare, que Ele te ajuda. Ele vai te agraciar. Ele vai permitir você chegar lá. Vai haver uma ajuda de Deus, porque sem Ele você não vai conseguir se vestir com essa veste branca. Entende essa dinâmica? Essas coisas acontecem juntas, gente. Se a gente não entende, a gente entra nas brigas lá dos teólogos lá, né? É predestinado, é livre-arbítrio, não se tem, aquelas coisas que o povo fica brigando umas coisas, que na verdade essas duas coisas acontecem juntas. Na Bíblia não tem briga, a Bíblia tem as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente quer ficar discutindo, né? Discutindo essas coisas aí. Então, bora lá, vamos rapidinho aqui algumas anotações minhas. Aqui a gente está vendo então o que nós podemos chamar, por causa das bodas do Cordeiro, o reinado chegou, a igreja está santa. Na verdade está no momento da segunda vinda de Jesus, tá? Que é chamado aqui parúzia, a gente chama na teologia, né, da parúzia, que seria a aparição, a segunda aparição de Cristo, ou o advento, o segundo advento, né? A vinda de Cristo. Então, quais são os efeitos para os santos e para os pecadores, né? Para os santos, salvação; para os pecadores, você vê que é o julgamento ali. Essa passagem também oferece algumas descrições. Olha que interessante esse comentarista que eu anotei. Ele fala assim, oferece uma das descrições mais impactantes de Cristo. Aí ele reúne algumas características interessantes. Ele fala assim, olha que interessante, Ele é o Cordeiro e ao mesmo tempo o vencedor. Ele monta um cavalo branco, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Ele é fiel e verdadeiro. Ele tem um nome desconhecido, no versículo 12, se você quiser acompanhar. No versículo 13, ele é chamado de Verbo de Deus. No 16, ele tem um nome escrito na sua coxa. No 15, ele traz uma espada do juízo e empunha o cetro do pastor e pisa o lagar da ira de Deus. Meu Deus, quanta característica, né, de Jesus, né? Fiel, vencedor, do cavalo branco, um nome interessante, um nome desconhecido. Lembra que o nome na cultura hebraica, ela revela a essência do ser. O que está acontecendo aqui é que nós vamos conhecer algo de Jesus que ainda não conhecemos. Por isso que quando você ouvir como Ele é, Paulo fala, né? Vocês serão semelhantes a Ele. Ele fala isso em 1 Coríntios 13 e 1 João fala isso também. Olha que interessante, porque não o vemos ainda com perfeição. E o nome desconhecido é justamente que nós não conseguimos ver a essência dele antes desse dia que ele vai se revelar para a gente, né, de uma forma gloriosa, como no Monte da Transfiguração, que foi uma antecipação da glória dele ali, que os discípulos viram, né? Pedro, Tiago e João. Então o clímax aqui da cena, gente,
É uma guerra que não acontece. É uma guerra que não acontece. Que a gente fica falando, vai ter guerra, né? Mas olha que interessante. É uma guerra que foi aguardada desde o capítulo 16. Você lembra que estava falando que os reis se reuniram para guerrear? Está todo mundo esperando essa guerra, né? O exército da besta se reúne no versículo 19, você vai ver aí. Mas antes que eles lutem, a espada que sai da boca de Cristo os aniquila. Não tem guerra. Eles estão achando que vão fazer guerra contra Deus. Eles estão achando que vão conseguir. A hora que se encontra, Cristo tem a espada afiada e aniquila toda a injustiça e acaba com tudo. Né? A gente tem uma sensação que vai, né? A guerra, todo mundo vai guerrear contra Deus. Gente, a gente não conhece, né, o Deus aí todo-poderoso, né? A besta e o falso profeta são os primeiros a serem lançados no lago de fogo, enquanto os exércitos mortos aguardam o juízo de Deus. Então, olha que interessante, né? E é óbvio que aqui, gente, eu adiantei o capítulo 19 e já dei uma palhinha lá para o 20. A gente vai retomar devagar aqui depois, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma anotação aqui que eu gostaria de falar para vocês. Só lembrando essa questão cíclica. Aqui Deus Todo-Poderoso começou a reinar, lá no versículo 6. Só que olha lá, na 7ª trombeta, a gente também estudou, lá o hino dos anciãos, celebra, né, esse mesmo acontecimento quando Deus assume seu grande poder e começou a reinar. Então nós vimos isso aí lá no capítulo 11, ele começou a reinar. Aí depois nós estudamos o capítulo 12, 13, 14, 15, 16. Agora no 17 fala que ele começou a reinar. Então isso indica que a literatura apocalíptica não foi escrita de forma cronológica. Você tem retomadas, e isso está claro, não está? Quando a gente começa a ler de forma linear, a gente começa a ver que ele retoma aquilo ali. Tanto é que as duas testemunhas, lembra quando a gente leu as duas testemunhas? Logo depois, a guerra com as duas testemunhas da besta é retomada e ampliada, e a gente estudou. Contra a igreja, as duas testemunhas representavam a igreja. Então, esse movimento avança, pega uma coisa de lá e explica. Avança na história, pega uma coisa de trás que ele já falou e explica. Isso está acontecendo o tempo inteiro. Então, isso aqui já aconteceu no capítulo 11. E ele está retomando novamente o que ele começou a reinar no capítulo 19. Tá? Gente, isso que eu estou falando para vocês, se a gente não entender, acontece um monte de interpretação errada que a gente vê o pessoal fazer do livro de Apocalipse. Por não entender essa estrutura cíclica do livro aí. Tá? Aí eles vão dar glória, vão celebrar, e acontece aqui, né, as bodas do Cordeiro, no versículo 7. Uma metáfora também da noiva, da mulher. Olha que interessante, eu quero ler aqui algumas coisas para você ver como que Apocalipse está usando figuras de linguagem do Antigo Testamento e também do Novo, para metáforas, né, figuras, para explicar esse momento importante. A imagem de Israel como noiva de Yahvé, né, do Deus, ali no nome de Deus no Antigo Testamento, e da igreja como noiva de Cristo, tem um rico contexto no Antigo Testamento e no Novo. Ela aparece principalmente nos profetas como Isaías. Olha só o que diz Isaías 54. Pois o teu Criador é o teu marido, o teu nome é Senhor dos Exércitos. Existe uma figura de linguagem de Deus com o povo dele, de ser marido e mulher. Por quê? Porque Deus escolheu, gente, um vínculo importantíssimo, social, é o vínculo do casamento, principalmente na cultura judaica. Deus está falando que Ele fez uma aliança tão íntima com o povo dele, que para a gente entender, Ele pega uma estrutura social e compara. Vocês estão vendo, marido e mulher moram na mesma casa, têm o maior nível de intimidade física. Você sabe isso aí?
eles têm uma aliança, eles têm que ser fiel um com o outro, tá? Sabe, esse tipo de aliança é o que eu estou fazendo com o meu povo. Ele faz essa analogia. No Antigo Testamento você tem toda essa estrutura, né, daquele momento. Então você tem uma analogia feita desse prover de Deus também, tá? Então olha só também, quer ver que em Apocalipse, tem um outro teólogo aqui que fala em Isaías 61, que é próximo ao Apocalipse 19, ele fala assim: Deus me vestiu de veste de salvação, cobriu-me com manto de justiça. Olha, a igreja não está sendo vestida de linho fino, né? Olha a linguagem como ela é semelhante. Como noivo que se adorna com um turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Esse momento aqui é a boda, é a noiva que está se vestindo para o momento do encontro com o noivo. É uma linguagem metafórica, uma linguagem obviamente análoga àquilo que a gente conhece no dia a dia, mas para mostrar que esse encontro de aliança eterna e de amor, ele está se consumando nesse momento. Ezequiel também fala, descreve de forma bela o processo pelo qual Deus preparou Israel como sua noiva e estendeu sua capa sobre si, que era um símbolo de convite ao casamento. Você lembra Boaz? Né? Ela vai lá no pé dele e ela pega a capa dele. O que ela está fazendo? Ela está pedindo para ele pedir ela em casamento. Era uma questão da cultura da época. E aqui fala que Deus pega a capa e estende, falando assim: eu vou casar com você, você é a minha esposa. São figuras, são metáforas, gente. As joias, né, e as roupas das bodas de Ezequiel são parcialmente o pano de fundo também daqui. E Oséias também fala, olha o que Oséias fala: ela me chamará meu marido. Deus está falando com o povo dele, com a nação dele. Ela me chamará meu marido e me casarei contigo para sempre. Olha o desejo de Deus de um relacionamento de intimidade eterna com o seu povo. E gente, esse desejo de Deus está se concretizando aqui em Apocalipse, né? Só que nós sabemos que o povo de Deus entrou numa nova aliança em Cristo Jesus, e que agora a esposa, a noiva, são aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro. Esse é o povo, a nação de Deus, que passa agora por essa metáfora que Jesus passa a ser o noivo. E a igreja, todos aqueles, né, salvos, passam a ser a noiva de Cristo, né? Então nós temos também, não vou ler tudo por causa do tempo, mas você tem vários outros textos falando desse jeito aí, né? Chamando Cristo como noivo, da igreja sendo purificada, se preparando como noiva gloriosa. E nós vemos vários textos assim, tá? Bom, como o dia do casamento chegou, o que tem que acontecer? Versículo 7 no finalzinho: a noiva se preparou. Aqui ela está preparada, né? Ela já se preparou. É interessante. Essa preparação é elaborada sobre uma imagem de Ezequiel. Mas não vou ler por causa do tempo. Mas o que ela se refere, gente, em Apocalipse? O que é se preparar para o casamento em Apocalipse? A prontidão para o retorno do Senhor mediante fidelidade e perseverança. Em Apocalipse, se preparar para o casamento é viver em fidelidade da fé ao Cordeiro e perseverança até a morte, se necessário, para não negar a Cristo. É a fidelidade a Cristo, né? No livro, somente aqui os santos são descritos como se preparando. Olha só outras características do que é se preparar. Eles agem porque permanecem fiéis, eles mantêm o testemunho de Jesus, eles suportam a tribulação, eles obedecem o mandamento de Deus. Isso é se preparar para as bodas em Apocalipse. Tem a ver então com a fidelidade, manutenção do testemunho de Cristo, que é a pregação do Evangelho, da voz profética a um mundo caído, e você se manter fiel a Cristo, aos mandamentos, e em meio à tribulação, você permanecer fiel.
Isso é se preparar para o casamento. E é isso que essa igreja de Apocalipse ela fez, né? Ela se manteve fiel. E uma demonstração, como eu disse, belíssima da soberania de Deus. A noiva foi dado, permitido vestir-se, né? No versículo 8. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo. De modo soberano, dirige as ações, né? Deus dirige as suas ações para a igreja, justificando a igreja, né? Todavia, como eu disse, né? Parece haver uma contradição entre o controle de Deus e as ações do povo de Deus. A igreja se preparou com obras justas, ou Deus permitiu e vestiu? Essa é o que eu estou falando. Essa aparente contradição é uma contradição na nossa cabeça. Essas coisas acontecem ao mesmo tempo. Ela se preparou, porque ela persistiu. Mas ela persistiu porque Deus a sustentou. Ela foi fiel porque ela não desistiu no meio da tribulação. Mas ela conseguiu não desistir em meio à tribulação porque o Espírito Santo a ajudou. Então, são as duas coisas caminhando ao mesmo tempo. Essas obras são resultado da salvação, como prova necessária que a igreja ali era de Jesus mesmo, ela estava salva, né? Aqui temos dois lados então da vida cristã. Olha que interessante. Os crentes desenvolvem sua salvação, como diz em Filipenses, enquanto Deus produz neles tanto querer como realizar. Você percebe que na Bíblia tem essa tensão. Espera aí, a Bíblia fala para eu desenvolver minha salvação, então sou eu que faço. Mas tem outro texto que fala que é Deus quem produz em você o resultado e realiza em você. Ué, então é Ele que faz. Pois é, as duas coisas. As duas coisas. Não tenha problema, não entre em crise, né, querendo defender um ou outro. São as duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Se prepare, se esforce. Só que você não vai conseguir sem Ele. Aí Ele vai te ajudar, te santificar, te dar o poder para você viver a vida cristã. Por isso que o Espírito Santo veio, né, para ajudá-los na missão ali, tá bom? Esse linho finíssimo, ele é resplandecente, fala da pureza, né, da igreja, das suas obras, dessa igreja que passa a tribulação e ela sai ali pura diante de Deus pela sua perseverança, pela sua fidelidade. Então é um linho fino, né, puro e resplandecente, que são então as obras da igreja, as obras dos santos, tá certo? E aqui a gente encerra por hoje. E a semana que vem a gente continua do versículo 9. Lembrando então que como essas coisas falam com a gente, que nós somos essa igreja que deve permanecer fiel, perseverante, deixar Deus vestir a gente de linho puro, fino, né? O caráter cristão ser produzido em nós, glorificar o nome dEle, louvar a Ele, clamar pela justiça, se alegrar com a retidão de Deus, se alegrar com a promessa de que Ele vai julgar o mal, estabelecer o seu reino, que nós vamos estar nessa festa, né? Nesse banquete das bodas do Cordeiro e da noiva. Quer dizer, eu poderia, talvez nós vamos ver mais para frente aqui, que tem a ceia das bodas. Nós vamos ver que é a ceia tão esperada e prometida por Jesus, é a ceia do Messias, é o banquete da celebração, aonde nós vamos comer da mesa da eternidade ali. Então, gente, essas figuras, elas são belíssimas, porque elas estão reunindo um monte de coisa do Novo Testamento e do Antigo. São conclusões realmente de muitas coisas, né? A nossa ceia que nós tomamos, nós temos que entender que é até que Ele volte, não é isso que fala? Por quê? Porque no seu retorno Ele prometeu um banquete, a ceia. Essa ceia, ela anuncia também as bodas e a ceia das bodas. Ela anuncia que um dia estaremos com Ele num banquete celestial, aonde Ele vai ser revelado a nós de forma plena, aonde nós seremos, né, plenamente aquilo que devemos ser, porque nós estamos limitados ainda, num corpo mortal, um corpo de enfermidade, no mundo de injustiça, nosso corpo ainda com tendências pecaminosas, com as nossas lutas. Isso tudo vai acabar, meu irmão.
seremos transformados com corpos glorificados para viver esse momento belíssimo das bodas do Cordeiro e da ceia do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, se prepare, não é isso? Vamos nos preparar para isso e deixar Ele nos ajudar, deixar Ele nos santificar. Se esforce, mas entenda que você dependa dEle, que não é mérito seu. Essa dinâmica aí, essa é a dinâmica que a gente tem que entender e buscar o Senhor. Amém? Vamos orar?